Simples de falar, muito menos de escrever. Eu sou coloproctologista. Está aqui também minha parceira, a doutora Luciana Clivati. Cadê só um pouquinho? Aqui. Nós formamos, então, o Ecocoloproctologia. Essa ideia foi uma sementinha plantada, né, Luciana? Que agora está começando a dar bons frutos. Né? Então, a doutora Luciana e eu. A Luciana tem a formação toda aqui no Paraná. Você fez em Maringá, Procto, né? Eu fiz metade da formação aqui no Paraná. Tá assim, agora tá assim? Ah, tá com. E uma parte em São Paulo. A gente se juntou, se encontrou na vida e começou um projeto novo. Né? Junto com a gente agora, que o dia a dia do coloproctologista envolve endoscopia, né? Então a gente encontrou dois parceiros aqui também no ECO, o Dr. Tiago Chama e o Dr. Robson. O que a gente veio conversar aqui hoje? Na verdade, quando a Thalita foi conversar comigo sobre a possibilidade de fazer um caso clínico, ela pediu que, né, para ver se eu teria algum caso daqui do próprio ECO interessante. E aí eu escolhi essa temática. A gente vai falar um pouquinho de gestante de sangramento. Nossa, doutora Jéssica, mas isso é super comum, né? Afinal, gestante tem hemorroidas, e hemorroidas sangram. Pois é, nem sempre, né? E por isso que eu escolhi esse tema, porque ele é muito comum e essa paciente ela não vai chegar no procto. Pelo menos não num primeiro momento. Ela vai para o gineco-obstetra. Quem são os ginecologistas aqui hoje? Tudo bem, meninas? Boa noite. Se ela não encontrar o gineco, ela vai marcar a consulta talvez com o clínico geral, né? Que ela consiga, ali no desespero, uma consulta mais rápida. Se ela não conseguir, talvez um cirurgião do aparelho digestivo. E coloproctologista, ela nem sabe que existe. Então é o último lugar que ela vai procurar, né? E isso é bem comum. Essas pacientes chegam para a gente encaminhadas, elas dificilmente chegam por procura espontânea. Tá? O que acontece na prática? O que é mais comum, né? Então, 40% das gestantes vão ter sangramento anal. Tudo bem. E a causa principal é aquela que todo mundo aqui já sabe. Todo mundo aqui já sabe. É doença hemorroidária, né? Para os não médicos que estão aqui presentes, eu vou explicar um pouquinho do porquê que isso acontece. Tá? Então, a gestante, ela é um ser diferente, né? E o corpo dela vai passar por pequenas alterações, não tão pequenas, né? Para acomodar esse útero, vai acontecer uma certa compressão da pelve dessa gestante, certo? Além disso, ela tem um volume circulante aumentado. O que significa isso? Não é só o líquido que ela tem do corpo dela. O placenta, o bebê, tudo isso aumenta o volume circulante total da gestante. Tem a progesterona também atuando ali, né? E a progesterona ela vai atuar na musculatura lisa. Então, os vasos sanguíneos que têm musculatura lisa, eles vão ficar mais relaxados, digamos assim. Ou seja, a complacência deles vai aumentar, eles ficam mais edemaciados, certo? A pressão intraabdominal, obviamente, fica aumentada, a gente viu na primeira figura, né? O espaço que o útero ocupa. E, com tudo isso, vai ter compressão das veias retais. Eu trouxe essa imagem, na verdade, isso aqui eu queria dar essa dica para o pessoal. Essa imagem, ela é de um software 3D. Aqui ela está estática, mas existe um software 3D que a Pfizer consegue, mediante um cadastro, fornecer para qualquer médico. Tá? Então, tanto a imagem do útero gravídico, aqui eu congelei ela, quanto a imagem dos vasos, a gente consegue colocar o intestino, tirar o útero, colocar vaso, tirar osso, é bem legal. Tá? Depois, quem tiver interesse em saber de como faz o acesso a esse software, ele é gratuito, tá? Para o médico. E eu gosto bastante de usar nas apresentações e tudo, é bem interessante. O cirurgião adora isso, né? Então, os cirurgiões aqui, depois, se quiserem, é bem legal, tá? Voltando agora para o assunto, né? Além de tudo,
tem uma diminuição da atividade do cólon, ou seja, a gestante é constipada, a gestante tem dificuldade de ir para o banheiro. Se a gente juntar tudo isso, claro, causa mais comum, hemorroidas, sangramento na gestante, hemorroidas. Porém, vamos falar agora de uma gestante de 35 anos, que chegou no meu consultório, e ela tinha 35 semanas, desculpa. 27 anos, 35 semanas, enfermeira. Quem é médico sabe que isso é fator de mau prognóstico, né? O fato de ser profissional de saúde parece que já traz um monte de coisa complicada junto. Então, gestante, 27 anos, enfermeira no consultório do Procto, alguma coisa está esquisita. Ela só tinha uma história de intolerância à lactose, mas nenhuma outra comorbidade. Não tinha história familiar de câncer coloretal, que a gente sempre pergunta, né? Não tinha nenhuma cirurgia. E a queixa dela era o seguinte: doutora, eu tenho sangue vivo e com coágulos durante as evacuações. Só que assim, não dói, né? Não tenho dor nenhuma e eu vejo no papel, né? Minha gineco me deu Proctil, o gineco vai dar a pomada corretamente, né? E só que não melhorou. E eu continuo sangrando, toda vez eu sangro. Beleza, vamos investigar então o que está acontecendo, né? Essa imagem é para quem não está familiarizado com a anoscopia. Provavelmente a maioria dos médicos aqui nunca fez uma anoscopia, não sei. Quem faz anoscopia aqui, além do Procto? Gineco não faz. Cirurgião do aparelho digestivo, acho que não, né? A anoscopia é um exame fácil, não precisa de preparo, tá? Apesar de ter essa ideia de que vai doer, não dói se bem executada. Existe técnica para relaxar o esfíncter, existe técnica para introduzir o anoscópio. Quando a gente faz isso certinho, é indolor, tá? E ela dá muita informação. Por quê? Comparando com o exame especular da ginecologia, a gente vai olhar dentro do canal. Então, a gente não vai apenas fazer o toque retal e sentir coisas e imaginar coisas. A gente vai enxergar o que está lá dentro. Então, eu fiz a anoscopia dessa paciente. Primeiro, a parte externa não tinha nada de plicomas, hemorroidas externas. Depois, fiz a lubrificação e introduzi o anoscópio. O que me chamou muito a atenção? Tinha bastante sangue vivo, só que ele vinha do reto inferior. Então, a anoscopia ela chega mais ou menos 5, 6 centímetros. A gente alcança o reto inferior. Tá? A linha pectínea, que é aquela linha que divide o que é externo do que é interno no canal anal, hemorroidas externas abaixo da linha pectínea, hemorroidas internas acima. Essa linha estava completamente normal e acima dela também. É acima dela que a gente encontra as hemorroidas que sangram. Eu não tinha nada disso. Achei muito esquisito, né? Uma gestante que não tem hemorroida e o sangramento não é dali, é mais para cima. Então tá, né? Quem procura tem que achar alguma coisa. Né? O que a gente vai fazer para essa paciente? Ah, doutora, é gestante, não dá para fazer nada. Não, não é assim. Né? Existe um exame endoscópico que se chama retossigmoidoscopia flexível. Existe a retossigmoidoscopia rígida também, mas hoje em dia dá para fazer a flexível muito mais confortável. Né? Não precisa de sedação, pode ser feita, mas não precisa. E não precisa de preparo pela boca do colo. O que isso significa? O paciente não precisa tomar laxante. O preparo é feito com flit enema, via retal. Ou seja, pouco invasivo, rápido e vai trazer informações. Então, pedi para o Thiago, liguei para o Thiago. Thiago, gestante, preciso que você agilize aí, não vou nem pedir sedação para ela, para a gente fazer o quanto antes. Beleza. Retossigmoidoscopia flexível, o flit que eu comentei que é o único preparo que a gente precisa fazer, não precisa da sedação. Aí chamei o bom endoscopista com um bom aparelho, né? Porque também um aparelho ruim, às vezes, atrapalha um pouco. Sobre
reto-sigmoidoscopia flexível, eu trouxe desse artigo científico que eu usei de base para fazer a apresentação, para justificar para os ginecologistas, para eles acreditarem mesmo em mim, que não é só da minha cabeça, né? Mas que realmente vocês podem pedir, podem, né, para as pacientes com segurança. Ela é um exame que só requer o enema como preparo, então fiquem tranquilas, não vão precisar espoliar essa paciente usando laxante via oral, né? E o exame é suficientemente breve para que não precise de sedação, tá? Ah, mas e se precisar de sedação? Porque a gente tem muito essa cultura de não sentir dor, de não ver as coisas, né? Ah, mas a paciente quer a sedação, dá para fazer? Dá. Não precisa alterar as doses, né? Tipo, reduzir dose, não. A gente faz a dose habitual de um benzodiazepínico ou fentanil. O que tem que cuidar é para que a paciente não fique hipotensa, porque aí sim, se a paciente ficar hipotensa, o feto vai ficar hipotenso. A gente vai fazer hipóxia fetal, e aí sim é o risco. Tá? Então, um bom anestesista, né, vai conseguir dosar essa dose de sedativo. Mas, relembrando, não é necessário. Obrigatório não é. Tá? Vamos lá. Agora, eu vou trazer aqui a opinião do especialista, né, o Dr. Tiago Chama, que, só para exemplificar um pouquinho aqui, essas imagens, eu gosto de ver assim, um bom aparelho, não é todo aparelho que dá imagem assim, os coloproctos que estão aqui, que fazem exame, sabem que isso aqui é muito acima do normal que a gente vê por aí. Parabéns, Tiago. E ele vai falar sobre os achados endoscópicos desse exame da paciente. Boa noite a todos. Primeiro gostaria de agradecer à doutora Jéssica pela confiança, né, em indicar a paciente para a gente fazer o exame dela e partilhando um pouco da cultura do eco, né, de integrar as especialidades, de conversarmos e tentar priorizar sempre fazer o melhor para o paciente. Durante o exame, para aqueles que não estão habituados, então assim, as imagens da fileira do meio ali são mucosas de aspecto normal. A entrada, são as 3 primeiras imagens que você pode ver superiores. Logo na entrada eu identifiquei uma área que tinha um enantema, tinha uma certa friabilidade, porém não tinha sinais de sangramento ativo ao momento. Era um sangramento, como a gente chama, mais submucoso. E continuando o exame, até o final do sigmoide foi identificado mais um pólipo pequeno, acho que veio até hiperplásico no acho que patológico. tá ali, ó, acho que é ali, né, Thiago? Isso, exatamente. Ali. Uhum. Mas o que chamou a atenção mesmo do exame foi essa questão de ser uma área aí circunferencial, com mais ou menos 1 centímetro de extensão, acometendo todo o reto distal da paciente, e até uma área, tu pode ver mais ou menos às 6 horas ali da imagem, acometia até mais ou menos 1,5 centímetros. Então isso chamou muita atenção porque, como a doutora Jéssica bem comentou, gestante, sem doença hemorroidária, então o que a gente pensou ali? Provavelmente uma doença inflamatória. E foi tomado diversas biópsias que concluíram no anatomopatológico. Né? Então esse é apenas o laudo para comentar, né? E ali o pólipo no sigmoide, que a gente descreve agora conforme o aspecto do pólipo, né? Se é plano elevado, se é um pólipo césseo, e os sinais de inflamação que a gente detectou no reto. Então, tentando deixar de maneira mais clara para o médico que vai receber esse laudo, né, já interrogando a questão da doença inflamatória da retocolite mesmo. Apenas para demonstrar que às vezes é difícil assim essas imagens, né? Então a gente pegar casos tão avançados assim, mas a ideia é assim, tem pacientes com retocolite que chegam a casos extremamente intensos como esses. Pode ver, tem sangramento ativo, tem fibrina, é um paciente que vai ter muco às evacuações, vai ter muita dor, cólica, e questão do sangramento ativo mesmo durante a evacuação. Aqui algumas imagens de casos um pouco mais discreto, digamos assim, né? E a imagem que a doutora Jéssica está apontando ali já é um aspecto de remissão de doença, e o que a gente identifica ali, essas alterações são o que chamamos de pseudopólipos. Então não é nada pré-maligno que a gente deva considerar. Mas são imagens bem importantes aqui, uma imagem cometendo praticamente todo o reto com
ulcerações, fibrina ali, uma doença importante de retocolite. Então tá. O Dr. Thiago fez as biópsias, né? Sempre encontrou uma região suspeita, vai ser biopsiada, logicamente, né? Essa paciente voltou comigo, então, primeira consulta, já fiz toda essa bagunça, né, Thiago? E ela voltou comigo depois que tinha feito a reto-sigmoidoscopia com as biópsias. E com um bebezinho de 24 dias no colo, né? E ela voltou falando que ela estava com muita dor no joelho, no cotovelo, no punho. Até então eu não tinha diagnóstico, eu tinha suspeitas, né? E começou com diarreia com muco. Agora tá fácil, né, proctologistas? Até então tava esquisito, mas agora tá muito fácil. Então, diarreia com muco, manifestação extraintestinal de doença inflamatória, só falta biópsia, né, pra gente confirmar o diagnóstico, digamos assim. Pólipo hiperplásico, foi aquele pólipo, então, Thiago, fique tranquilo, porque era hiperplásico, não vai virar câncer nunca, tá? Pólipos hiperplásicos não viram, isso é, né, um adendo agora sobre colonoscopia, pólipo hiperplásico não vira câncer, é a família dos adenomas, que tem potencial maligno, né? E ela tinha, então, uma proctite crônica e aguda, erosiva, intensa, com criptite multifocal. Essa criptite multifocal nem sempre vem nas biópsias, raridade está lá no livro, né, como achado específico, tudo, mas não é na maioria dos casos que a gente encontra, às vezes só vem como proctite crônica mesmo. Tá? Juntando as pecinhas, retocolite ulcerativa. Então, a nossa gestante abriu um quadro de doença inflamatória intestinal, de retocolite ulcerativa, durante o 3º trimestre de gestação. Não é uma notícia muito boa para se dar para a paciente, que ela tem uma doença autoimune, que não tem cura, que ela vai precisar de acompanhamento com coloprocto de 4 em 4 meses, vai fazer colonoscopia a cada 1, 2 anos, vai tomar medicações, né, que podem alterar a função hepática, talvez ela vai para o imunobiológico, então não é um diagnóstico legal de se dar, mas tem o que fazer, tem como tratar. Tudo bem, então quais são as consequências de uma doença ativa, né, uma doença inflamatória ativa na gestação? Aumenta o risco de aborto espontâneo, restrição do crescimento fetal, de parto prematuro, tromboembolismo venoso. Qualquer paciente com doença inflamatória intestinal ativa aumenta o risco de tromboembolismo venoso. Isso é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais, de fazer profilaxia, né, quando a gente interna esses pacientes. Né? Só que assim, tudo bem, doença inflamatória, foi o caso da paciente. Mas será que não teriam outras possibilidades que a gente deveria pensar? A doutora Luciana vai lembrar de um caso bem emblemático. As mulheres estão adiando a gestação, logo estão tendo filhos mais velhas, né? E conforme aumenta a idade, aumenta o risco de neoplasia e a doença, o câncer coloretal está fazendo um movimento inverso. Então, assim, a mulher está tendo filho mais velha e o câncer do intestino está se manifestando nas pessoas cada vez mais cedo, está se encontrando. Tá? Então, neoplasia, sangramento, gestante, neoplasia é uma possibilidade. A doutora Luciana teve um caso desse. Com quantas semanas a sua paciente foi diagnosticada, Lu? 27 semanas de gestação gemelar, um câncer em qual segmento? Em cólon descendente. Foi operada logo depois do parto, né? Então, atentar para a neoplasia, tá? Sempre. Tanto que a reto-sigmoidoscopia, quando eu pedi para o Thiago, quando eu liguei, eu falei para o Thiago, vamos descartar câncer. Eu preciso descartar câncer. Se for doença inflamatória, depois eu me viro. Mas câncer a gente precisa descartar. Uhum. A incidência, tá, de neoplasia nas gestantes é de 1 para cada 1000. Não é muito grande, não é algo, né, mas está aumentando. Tá? E a queixa mais comum da paciente que tem neoplasia é sangramento retal. 47% das pacientes com câncer de cólon vão ter sangramento retal. Então a gente tem que ficar atento. E agora, não constava
no artigo que eu usei para fazer, basear, mas isso é uma coisa da minha prática clínica, da Lu também vai lembrar. Se essa paciente chegar... desculpe. Uma informação, desculpa, antes de falar sobre a outra possibilidade. O CEA, que é o marcador tumoral, aumenta na gestação. Então, se o clínico, um clínico pensou, vou pedir um marcador tumoral para ver se é câncer ou não, primeiro que o CEA a gente não usa para fazer diagnóstico, a gente só usa para acompanhamento do câncer coloretal, tá? Que é o antígeno carcinoembriogênico, e ele vai aumentar na gestação. Então, ele não serve, não adianta pedir. Tá? E aí, a questão de como a gente diagnostica, né? O exame retal e a sigmoidoscopia diagnosticam até 80% dos cânceres coloretais na gestação. Tá? A outra possibilidade que eu queria falar para vocês, que não está no texto, se a paciente chegar falando com uma imagem, digamos, essa aqui seria a imagem, que parece muito, né, Thiago, com uma retocolite, mas na história dela, ela fala de tenesmo. Todo mundo sabe o que é tenesmo? Tenesmo é uma sensação de que estou com uma vontade enorme de ir no banheiro, vou ao banheiro e não acontece nada, mas a sensação que tem alguma coisa ali. Ou sai muito pouco, sensação de que tem alguma coisa ocupando o reto. Isso é tenesmo, tá? O paciente veio com história de tenesmo, então, muco e sangue quando evacuava, e aí aqui que está a grande questão. Teve uma relação sexual há 15 dias. Alguém tem alguma possibilidade? Os ginecos tratam isso direto. Só que essa relação foi anal. Não foi só vaginal. Foi anal também. Gestante também transa. Né? Alguém tem... A Lu já sabe. Matheus, tem alguma possibilidade? Várias? Então, pessoal, IST, infecção sexualmente transmissível, pode se manifestar exatamente daquela forma, enganar todo mundo, tá? Clamídia e gonococo. Tá? Então, os bons e velhos, né? A duplinha que anda junto sempre. Então, pensar também nessa possibilidade, quando vocês estiverem paciente com essa história de tenesmo, muco, sangue, nem tudo é doença inflamatória intestinal, né? Pode ser, mas também pode ser uma simples doença sexualmente transmissível, certo? Como que evoluiu o caso da paciente? Porque eu não terminei. Fiz uma pausa, falei de outras possibilidades, mas eu não terminei o caso dela. Então, o que eu fiz com essa paciente depois que eu tive acesso à biópsia? Eu comecei corticoide para ela, tá? Ela já estava com o neném no colo, ela não estava amamentando. Me desculpem, mas neste momento eu achei muito bom ela não estar amamentando, né? Tirou a minha preocupação não por causa do corticoide, mas pelas outras drogas e outras coisas que talvez eu pudesse precisar usar dali para frente, né? Então, comecei corticoterapia enquanto eu fazia o laudo de medicação de alto custo de mesalazina supositório para ela. E por que eu escolhi a mesalazina supositório? Porque ela só tinha acometimento até então do reto distal. Não precisava dar um remédio via oral para ela. Podia testar inicialmente com mesalazina supositório. Ela volta comigo, sem sangramento, com as fezes já mais semissólidas, muco, uma perda de peso de 10 quilos em 60 dias, sensação de fraqueza e vertigem. Claro, ela teve um neném nesse 60 dias, né? Esperado alguma perda de peso, mas ela estava se queixando bastante dessa questão. E fraqueza e vertigem, ela chegou aí no otorrino porque ela tinha a sensação mesmo de tontura, de perda de equilíbrio. Achei bem estranho. Um PCR pelo laboratório daqui um pouquinho, né, alterado. Vamos pedir uma colono, vamos ver se é só isso mesmo. Afinal, eu só vi até o cólon esquerdo com a reto-sigmoidoscopia. Né? Eu não vi o resto do intestino. Será que tem mais alguma coisa? Será que a pessoa vai ter duas coisas ao mesmo tempo? E aí, Thiago?
Então, são as imagens do exame de colonoscopia. Como podem ver, um preparo com uma qualidade excelente. Aí a gente conseguiu chegar até o ilho terminal da paciente. É muito importante fazer essa avaliação do ilho terminal. E nada, né? Normal. Então, é importante pensar em remissão da doença, mas também colites microscópicas ou outras causas. Então, a gente fez uma biópsia de segmentar, foram feitos 4 frascos segmentando o ilho terminal, o cólon esquerdo, o cólon direito e o reto, para tentar ajudar a doutora Jéssica no acompanhamento e fechar esse diagnóstico, né? Então, não tinha pólipo mais no exame, como pode ver, o exame normal, e feitas apenas essas biópsias para a gente fazer um controle e um segmento da paciente para tentar ajudar a descobrir causa de diarreia, controle, enfim. Então, tudo bem, que bom, fiquei feliz. Tá funcionando? Não preciso. Fiquei feliz com o resultado da colono. Nossa, parece que a minha paciente entrou em remissão, né? Não tem mais nada na mucosa. E aí, o que veio no anátomo patológico? Ilho com mucosa preservada, isso é muito importante para a gente descartar a doença de Crohn, né? Poderia ser uma doença de Crohn. Tá? O cólon com edema, não fala nada, né? Edema, até o próprio preparo do intestino já pode fazer o edema. E uma atrofia das glândulas do reto. Para mim parece uma remissão, a princípio, né? Ela volta comigo no dia 27/6 agora. Dor abdominal, muco e tenesmo. Eu disse, minha nossa, achei que eu tinha dominado toda a situação, né? Mas pelo jeito não. Essa paciente passou com endócrino também, porque ela lembra daquelas queixas de astenia, de vertigem, uma coisa esquisita? Ela passou com a doutora Cristina, eu acho. Cristina, né? A doutora Cristina. Foi diagnosticado um aumento de PTH por deficiência de vitamina D. Vitamina D, absorção intestinal, uma parte, né? A parte da pele, do sol para ativar, beleza. Gestação, feto, até onde eu lembro de ter estudado, consome, né? Feto suga tudo. Será que gestação justificaria uma queda tão... Achei demais, né? Ela estava fazendo alguns sintomas esquisitos, assim, já de uma queda, um aumento de PTH bem importante. Comecei a pensar de novo na possibilidade de um Crohn, mas não um Crohn no ilho terminal, um Crohn de uma porção mais alta do intestino delgado, né? Mais proximal do intestino delgado. Pedi a enterorressonância para essa paciente. Acredito que ela vai fazer, já vai voltar comigo, eu ainda não tenho o resultado dessa enterorressonância. Tá? Não fez ainda. Acredito que ela vai voltar e se tiver alguma alteração aqui da enterorressonância, eu vou ter que mudar completamente a medicação dessa paciente. Completamente. Né? Então, ela ainda não tem um diagnóstico fechado. Tá? Então, o que fica de highlights, né? A anoscopia ela é um exame simples, dá para fazer tranquilamente. Se vocês não estão acostumados, manda para o prócto, a gente faz. Tem anoscópio, tem tudo lá no consultório. Tá? Ela traz bastante informação, ela pode fazer a gente seguir para uma investigação ou parar por ali. Se eu encontrar várias hemorroidas sangrando, eu vou parar por ali, eu não vou... Né? Vou dar a pomadinha e tudo bem. Depois da gestação a gente vê o que a gente vai fazer. Tá? Reto-sigmoidoscopia, então, não precisa sedar. Preparo só com o FLIT. Red flags para considerar neoplasia. Eu até tinha colocado uma tabela ali, mas era uma tabela para a população não gestante. Tá? Que envolveria perda de peso, né? Um sangramento... Deixa eu só voltar lá para a gente ver tudo certinho da tabela. Essa aqui, só que lembrando que é para a população não gestante, tá? Perda de
Peso, alteração do hábito intestinal, que também gestante vai ter alteração do hábito intestinal, né, fica confuso. Deficiência de ferro, gestante também vai ter deficiência de ferro, também fica confuso. Dor abdominal, né? E a história familiar de câncer coloretal. Então, são esses red flags para câncer de cólon. Para a gestante fica meio complicado, a gente perde esse parâmetro, né? Mas vale a pena lembrar para a população geral. E os red flags. Avaliação com coloproctologista, mesmo no caso de baixa suspeita, tá? Para a gente pelo menos fazer uma anoscopia e confirmar que é realmente só uma hemorroida. Se tiver acesso, vale a pena. Doença inflamatória é sempre multidisciplinar, e esse é o slide mais importante. Tá? Por que esse é o slide mais importante? Quando a gente começa a atender doença inflamatória, a Luciana até falou, né? A gente não escolheu, né, Lu? A vida que traz a doença inflamatória para a gente. Não é um tipo de doença que as pessoas gostam, os médicos em geral não gostam de tratar, porque é bem complicado, envolve muita coisa, muitos profissionais, diagnósticos são difíceis, o paciente casa com você, o paciente não vai ter alta. Ele não vai ter alta, ele sempre vai ser seu paciente da doença inflamatória. E ela requer muita coisa. Então, se você é um médico prócton gastroclínico que trata doença inflamatória e você não tem um bom endoscopista, você já fica com um diagnóstico um pouco complicado, né? Já não tem certeza daquilo. Se você não tem uma pessoa que faz enterorressonância e sabe dar um laudo de enterorressonância, também já está difícil. O endocrinologista, né, nessa paciente, a doutora Cristina me salvou. Né? Ela diagnosticou de onde é que vinha todos aqueles sintomas de vertigem, de astenia, que eu já não estava mais conseguindo. Ela conseguiu me ajudar. A reumatologia entra demais na doença inflamatória intestinal. Manifestações articulares, tem muito, muito. Dermatologia. O que a gente tem de lesão de pioderma gangrenoso, eritema nodoso, às vezes a gente usa algumas drogas que fazem uma psoríase reacional. A gente precisa ter um bom dermato junto e que saiba de doença inflamatória intestinal, porque também não é todo dermato que sabe, né? A nutrição, cada vez mais, agora que eu voltei de Campinas, estava fazendo lá na Unicamp uma preceptoria, né, sobre essa parte de doença inflamatória intestinal, e o que mais o pessoal trouxe foi a importância de um bom nutricionista. E um bom nutricionista que estude sobre isso, que saiba sobre flora intestinal, que saiba sobre manejar esses pacientes, porque uma dieta inadequada pode ativar a doença inflamatória intestinal. Às vezes a gente está usando um monte de droga super cara, um monte de medicação, o paciente não entra em remissão. Modificando a dieta desse paciente, às vezes a gente consegue trazer ele para remissão. Então, a gente precisa de bons nutricionistas, a gente precisa da parte da psicologia e da psiquiatria. Esses pacientes têm muito sofrimento, imagina. Às vezes eles têm diarreia 8, 10 vezes por dia, sangue, dor abdominal, dor articular, manifestações na pele. Então, a gente precisa disso tudo. E a ideia, né, Lu, agora é que a gente consiga, estando aqui no ECO, tendo a proximidade com outros profissionais, a gente não quer que o paciente vire um carteiro, sabe? Manda essa cartinha aqui para o reumato. Manda essa cartinha aqui para o nutro. Não. A gente quer que a gente consiga ligar, eu liguei para o Thiago, descer, tomar um café, lá naquela paciente, vamos fazer o quê? Como é que a gente vai manejar? Posso encaixar, posso pedir para a tua secretária aí no quarto andar, encaixar? A gente quer isso, porque a gente precisa disso. Senão a gente não vai conseguir tratar esses pacientes de uma forma adequada. Então, eu estou conhecendo agora vocês, os clínicos que têm interesse, que gostam dessa parte, a gente precisa de vocês junto. A doutora Cristina, que nem eu falei, salvou ali uma parte do problema da paciente. O pessoal da nutrição. A gente tem que estar junto, e eu quero, junto com a Lu, pegar o telefone, ligar, posso descer aí, posso conversar contigo, que aí assim a gente consegue realmente
ajudar esses pacientes. Certo? Acho que era isso, Thiago. Perfeitamente. Acho que isso que a mensagem que a doutora Jéssica passa desse contato próximo, assim como a coloprocto, nós da endoscopia, o Dr. Robson está aqui também, nos colocamos à disposição, vão lá, a gente está aqui no terceiro andar, podem ligar, conversar, discutir caso, pedir opinião, nós estamos sempre abertos à disposição aí para tentar ajudar e beneficiar o paciente da melhor maneira. Pode, claro. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário, por favor? Alguém quer participar? Queria fazer um comentário, por favor. Deixa eu passar o microfone para você. Sentar. Primeiro, queria parabenizar a Jéssica pela aula. Obrigada. E por ter topado esse Eco-Integra, primeira participação nossa, né, no Eco-Integra. E uma coisa que eu queria acrescentar é da possibilidade de a gente pedir a calprotectina fecal, né, no início da investigação, que é um exame não invasivo, que ele vai nos trazer um sinal de alerta, às vezes, se ele vier muito aumentado. Aquela paciente da neoplasia veio com uma calprotectina de 4.200, né, o normal é até 50. Então, isso também nos ajuda. E se a gente, às vezes, não consegue, por exemplo, ela fez uma reta flexível, não conseguiu fazer o diagnóstico. Eu fiz uma ressonância, também é uma possibilidade na gestante. Não traz tanta informação, que o útero está ocupando ali muito espaço, mas também pode ajudar no diagnóstico. Perfeito. No caso do CEA, né, para as não grávidas, né, qual que seria mais ou menos a porcentagem assim, que poderia detectar se a gente pedisse o CEA, assim, no caso, não grávidas, né? Então, o CEA, para o câncer coloretal, ele não é para diagnóstico. Ele é para acompanhamento da doença. Nem todo tumor coloretal produz CEA, primeira coisa, né? E quando produz, a gente, por exemplo, quando a gente tem uma confirmação de que o paciente tem uma neoplasia coloretal, a gente vai pedir tomografias, a gente vai fazer o estadiamento daquele câncer e vai pedir o CEA. Se ele vier aumentado, a gente vai comparar o valor dele depois do tratamento, para ver se o paciente teve uma recidiva da doença, geralmente, tá? Então, o CEA, essa é a grande questão. Eu trouxe ali a informação da gestante, que já é aumentada na gestante, então não adianta de nada, né? Mas na população em geral, ele só serve como acompanhamento do câncer, ele não é diagnóstico. Então, não está suspeitando de câncer coloretal, colonoscopia, algum exame de imagem, se o paciente não pode fazer colono por algum motivo. Existe até colonoscopia virtual hoje em dia, que é feita por tomografia. O paciente tem que fazer o preparo do mesmo jeito, né? Mas ele faz o exame com tomografia, então não é sedado. Ressonância é um ótimo exame também, para ver essa parte intestinal. Tá? Oi? Nós fazemos. Aqui no eco tem ressonância, eu só não sei se tem a colono virtual. Isso eu não sei, eu acho que não tem ninguém da imagem, né? Mas a endoscopia com certeza, a ressonância sim, uma tomografia às vezes já ajuda, né? A gente usa a tomografia para estadiar, sempre com contraste. A tomografia sem contraste no contexto de um câncer coloretal não faz sentido. Certo? Tudo bem? Tá bom. Mais uma vez, então, eu queria agradecer, parabenizar pela aula. Vocês pegaram algum exame biológico restante? Só curiosidade. Qual que está fazendo? Anti-TNF, provavelmente, né? Porque eu já vi então, tem alguns estudos agora novos, com outros biológicos além do anti-TNF, que o pessoal da GEO acompanha em conjunto com a própria, lá em São Paulo, e está tendo uma boa resposta. Então agora está trazendo estudos das empresas. Sabia por aí que vocês pegaram alguns. Certolizumab. E aí ela continuou na gestação? Sim, na verdade, na gestação ela entrou em crise, daí já teve que começar. Ela estava bem antes de gestar. Aí teve que usar.
Foi bem tranquilo. né? Foi bem tranquilo. A mesalazina ela é segura para gestação, pode ser usada, né? O anti-TNF, o infliximab, essas drogas também, imunossupressores. Eu só não sei se as pequenas moléculas, eu acho que não, né? Pequenas moléculas são drogas novas, via oral. Aí não. Então, mais uma vez, obrigada, parabenizo pela excelente aula e por ter aceitado também estarem aqui, pelo protagonismo de conduzir o paciente, né? E, a gente fica muito feliz de realmente ver que o ECO, né, está trazendo esses frutos e poder ver que o paciente conseguiu fazer sua jornada aqui dentro. Com certeza, como a doutora falou, né, esse é o principal papel aqui, pensar sempre no paciente. Obrigada mais uma vez, parabéns. Convido a todos para finalizarem a noite com o nosso coffee aqui, aproveitem o momento. E antes, na verdade, de finalizar, queria chamar o Flávio, por favor, Flávio. Pode vir aqui um pouquinho? Só para dar uma palavrinha com vocês. Agradecer também o apoio de vocês sempre, né? A farmácia efetiva que está aqui dentro. Por favor, Flávio. Eu que agradeço, eu nem preciso disso. Na verdade, quem não me conhece, né, eu sou o fundador da Efetiva da Farmácia de Manipulação, que está no segundo andar, né? E a gente veio com esse propósito justamente para isso aí mesmo, para integrar. Quando o João, né, eu conheci o João, ele falou assim, vai ter um lugar que tem muitos médicos e tal. E foi justamente isso que eu vi, assim, a integração da equipe multidisciplinar, né? Que seria, eu vi que tinha nutricionista, atualizado, é aqui que a gente vai, né? E pra gente é o único, a gente tem a farmácia, vem os médicos lá, vem tudo perdido, tá tudo bem. Agora, quando a gente vê que tem a gente pode ter um nutricionista, tem um gasto, tem tudo a ver, né? A gente indica bastante os profissionais da saúde também, né? Então é muito legal a gente estar tudo na mão aqui pra gente, né? E no caso, estavam falando da parte de intestinal, né? Muito tem a ver com a flora intestinal, essas coisas que vocês falam, porque tem a desbiose, na verdade, pode dar uma inflamação que vai fora do intestino, pode dar na pele. Então, vocês têm, no caso, o nutricionista, a farmácia, a gente faz probióticos, prebióticos, né? Então, isso tudo tem tudo a ver com o assunto aqui também, a gente pode ajudar, né? Ginecologia, a gente tem opções legais no lugar tem ali, a gente pode conversar melhor, a ginecologista tem bastante coisa para ginecologia, para gastro também. Então, enfim, a gente está aqui para desenvolver, a gente ressuscitou formulações que não existiam no mercado, a gente colocou na mão de alguns médicos, e a gente desenvolveu algumas coisas que não tinha. Então, a gente está aqui para fazer esse gap que às vezes não acha na indústria. E a gente desenvolveu, a gente muda dosagens, a gente adapta para os pacientes. Então, assim, a gente pede que vocês venham conversar com a gente, o que vocês podem precisar, que a gente desenvolve, sabe? Então, esse que é o nosso intuito aqui. É isso. Que bom, obrigada, Fábio. Eu não sou muito falar em público, mas... Obrigada. Tá, de nada. Que bom, quem não conhecia o Flávio, né, e que queria ele a Fran também está sempre fazendo visita, né, disponibilizando com materiais, enfim, são super abertos aí a trocar, então obrigada. A visitadora, no caso, quem vai fazer a visitação médica seria a Fran, então vocês vão ver a cabeça dela por aí. Mas eu vou tentando solucionar os problemas mais do que o Flávio. É verdade. Pessoal, então tenham todos um ótimo fim de noite. Obrigada pela presença de vocês. Esperamos encontrá-los nos próximos. Né? E a gente também fica aqui, eu aberta, canal aberto total para sugestões, novas reuniões, temas, assuntos. O ECO é isso, precisa de todo mundo aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigado.